have liftoff. Mais um ano se vai. É tudo só, acidente horrível. O que marcou 2024? O que entra para a história? O que vamos levar na memória? Cidades inundadas. A gente perdeu tudo, a nossa casa. Vidas levadas pela água. Eu não tenho onde ficar, minha casa desmoronou. Fogo incontrolável deixa rastros de destruição. O calor intenso dá asas a um pequeno inimigo. Os casos de dengue começaram a ser registrados mais cedo. Ídolos desmoronam. Fui condenado injustamente. Prisões. Isso aqui é uma prisão criminosa. Condenações. 78 anos e 9 meses de reclusão para o acusado Rony. Polêmicas. Justiça! Eu ter colocado ele naquela caixa. A fuga inédita que abala o sistema prisional federal. Essa é a primeira vez que detentos conseguiram escapar de uma penitenciária federal no Brasil. Os brasileiros vão às urnas. Os norte-americanos também. Resultado definido, Donald Trump garante a vitória. Em vários países, a democracia estremece. Vamos a liberar a todos os presos políticos. Vitórias colocadas em xeque. O álcool em queda livre. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Assassinatos que chocaram. Aqui fica a casa onde Brent Esquema foi assassinado. Quem matou Luiz Marcel? Eu não posso dar certeza. Outros que ainda intrigam. A quem interessava silenciar o homem que sabia demais. Infelizmente, um departamento sério, em determinado momento, se deixou corromper. Nesses 12 meses, guerras insistem em avançar. O míssil foi lançado e atingiu esta casa. Mas também temos o que festejar. Eu que no chão não aguentei, porque foi muito lindo. Que imagens vamos guardar? Você poderia ter evitado a morte dela? Um cego não conduz o outro, eles caem no precipício. Prepare-se para a retrospectiva de 2024. Boa noite! 2024 diante de nossos olhos. É hora de relembrar os acontecimentos mais importantes do ano. O que de fato importa? Qual a imagem mais marcante para você? O que ganhamos e o que perdemos? Você está preparado? Eu prometo, vai ser frenético e intenso. Roberto Cabrini, retrospectiva 2024, agora. « 2024 foi o ano mais quente da história da humanidade. Como frear o aquecimento global? As consequências são fenômenos naturais cada vez mais intensos. No Brasil, chuvas jamais vistas antes cobriram cidades inteiras no sul do país. Enquanto isso, outras regiões sofrem com a seca e as queimadas. Como reverter esse quadro? É a grande questão discutida entre líderes mundiais. Olha isso! A escalada da maior tragédia climática no Rio Grande do Sul. Quarta-feira, 1º de maio. Moradores são orientados a deixar as áreas de risco. Quinta, 2 de maio. O volume das águas da chuva ultrapassa 3 vezes a média prevista para o período. Mais de 440 bairros do Rio Grande do Sul são engolidos pela chuva. Milhares se veem em meio ao mar de água. Dias a fio percorrendo áreas arrasadas. Por todos os lugares onde a gente passa, dá para se sentir o odor de corpos em decomposição. São vidas que se perderam. Nisso que a gente pode chamar de guerra. Guerra pela vida, guerra pela sobrevivência.
Nesta imagem dá para a gente perceber por que esse alagamento, por que essas inundações mataram tantas pessoas. Estamos nos aproximando nesse momento do Hospital Pronto Socorro de Matias Velho, aonde é registrado um dos piores cenários. E essa é a situação do hospital. Nesse mesmo hospital, uma imagem que impressiona. O corpo de bombeiros resgata um paciente. Estão cobertos até o pescoço. Os militares conduzem a maca pelos corredores. A gente perdeu tudo, a nossa casa, não apareceu nenhum telhado. Daqui a gente escuta os cães à espera, uma espera desesperada pelo resgate. É mais uma vida que está sendo salva aqui em Matias Velho, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Um sobrevivente. Foi essa mais uma tragédia anunciada? Estamos nesse momento chegando à cidade de São Jerônimo. A cidade está totalmente isolada do resto do estado. É impossível se chegar até aqui por terra. O presidente Lula chega ao Rio Grande do Sul e anuncia ajuda para a população atingida. 1 bilhão e 200 milhões de reais. As principais medidas anunciadas são para ajudar as pessoas que perderam as casas ou os móveis nas enchentes. É anunciado um programa para entrega de moradias. Uma secretaria extraordinária criada. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria da Comunicação, assume a função. Do governo do estado. Quase 6 meses depois, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a receber voos comerciais. O Brasil em chamas. O país enfrenta uma das mais severas estiagens de sua história. E um inimigo difícil de ser controlado avança. Praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Animais mortos, florestas devastadas e uma população sufocada. Muita falta de ar, muito desconforto. O Pantanal, a maior planície alagável do mundo, arde em chamas. Aqui, ó. Queimado. Tá queimou. O fogo varre áreas inteiras. O que mais pega pra gente é a sensação de impotência, porque você não consegue nem apagar o fogo e nem ajudar o bicho. E acende um alerta internacional. Pelo menos uns 50 anos para começar a recuperar essas áreas. Animais, plantas, insetos, isso dizimou várias populações aí. As águas fartas dos rios da Amazônia dão lugar à terra seca. Por causa da maior estiagem da história da região, cenas como essa se repetem em todo o estado. A gente está muito preocupado. A gente está querendo água potável. Um gigante visto do espaço. É assustador. Com ventos acima de 250 km por hora, o furacão Milton atinge a categoria 5, a máxima na escala de intensidade de furacões. 6 milhões de norte-americanos deixam suas casas. Já esses especialistas em clima voam para dentro da tempestade. Enfrentam a alta turbulência para colher informações no olho do furacão. Ao tocar o solo da Flórida, Milton perde a força. Mas seus estragos são visíveis. 16 pessoas perdem a vida. 2 semanas antes, 200 pessoas morreram durante a passagem do furacão Helene. Enchente.
deslizamentos e terra. Cidades da Espanha, próximas ao mar Mediterrâneo, enfrentaram a maior tempestade do século. Em Valência, em 8 horas, caiu o equivalente a 1 ano de chuva. Mais de 200 pessoas morreram. Enquanto isso, no maior deserto árido do mundo, a chuva, 5 vezes acima da média para o período, formou lagos entre as dunas do Saara, no sudeste do Marrocos. Uma nova paisagem, bela e raríssima. A tecnologia na guerra contra o crime. Em 2024, com câmeras espalhadas por todos os lados, mortes foram solucionadas com a ajuda da modernidade. Em um dos registros mais chocantes do ano, a execução de um homem que sabia demais, em plena luz do dia, no maior aeroporto do país. Uma execução meticulosamente planejada, com armas de guerra, no maior aeroporto do país. Esse é o caminho que foi percorrido por Vinícius Gritzbach na tarde em que ele foi executado. Vinícius desembarca em Maceió. Ele estava acompanhado pela namorada, pelo segurança e pelo motorista. Ele percorre exatamente esse local onde estamos caminhando. Ele passa a porta automática. Vinícius toma a frente. Ele segue nessa direção, buscando a faixa de pedestre. Aqui, ele atravessa a pista dos motoristas de táxi. Nesse ponto, ele percebe que havia um carro preto estacionado aqui, com os homens armados. Ele tenta desesperadamente fugir. Ele percorre esse caminho. Ele vem até aqui, pula esse canteiro. Vejam aqui as marcas dos tiros, ainda podem ser encontradas em vários locais. Vinícius consegue apenas dar alguns passos. Ele cai nessa posição onde eu estou. Esse posto de combustíveis nas imediações do aeroporto de Guarulhos faz parte da sequência dos fatos. Os 4 seguranças de Vinícius, todos policiais militares, estacionaram aqui à espera da chegada do empresário. Daqui eles receberam a ligação do motorista de Vinícius, Danilo, confirmando a chegada. E desse mesmo local, os seguranças declaram que perceberam que um dos 2 veículos em que eles estavam, justamente o de maior proteção, maior blindagem, apresentava uma falha mecânica. Por isso, decidiram ir buscar Vinícius e as 3 pessoas que o acompanhavam, usando apenas um dos carros e um dos seguranças. Você exclui totalmente a possibilidade do Vinícius ter sido traído por algum dos seus seguranças? Eu não conhecia os seguranças dele a fundo, então eu não posso pôr minha mão no fogo por ninguém, eu não sei. Eu realmente não posso palpitar. Eu prefiro acreditar na inocência deles, porque assim como o Vinícius acreditava, confiava de olhos fechados nos seguranças. Até que ponto esses policiais militares, seguranças, podem ter sido corrompidos pela organização criminosa, PCC ou por setores da polícia? Eu vejo mínima das mínimas probabilidades. Vinícius Gritzbach foi denunciado em 2022 pela morte do alto integrante do PCC, Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, e seu motorista, Antônio Corona Neto, o Sem Sangue. 8 dias antes de sua morte, Vinícius Gritzbach denunciou uma extorsão envolvendo policiais. Tornou oficial o que havia revelado a mim em sua única entrevista, em fevereiro desse ano. Hoje, um documento obrigatório. Infelizmente, um departamento sério, em determinado momento, se deixou corromper por essas pessoas, essas mesmas pessoas que me acusam. Quem se corrompeu? O delegado do caso, o chefe dos investigadores, os tiras. Você quer dizer que está sendo vítima de uma polícia que se deixou corromper? Sim, eu tenho provas. Que provas são essas? Tenho áudios, tenho mensagens. Gostaria que você descrevesse com exatidão o que você está me apresentando. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá. Fica tranquilo. Aí agora aqui o chefe dos investigadores.
Mas eu sei disso, né? Nome dele? Isso, é o que eu tô falando pra ele. Eduardo Monteiro. Que ele disse que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. Exatamente. É isso aí. Fica de quebradinha lá. É isso aí. Fica aqui, mano, vai dar risada, eu sou com o azar. Mas com os problemas resolvidos, né? Sem os caras. Ele quer o problema resolvido, não adianta ele ir embora com a mala. Ele quer primeiro pegar o passaporte dele lá, acertar tudo certinho, pra ele poder ir embora. Não tinha só passaporte, entendeu? Então, mas e se pipocar algo aqui, mano? Não vai pipocar. O que tem aqui dele não pipoca. Não pipoca. É difícil, Du, sair a prisão dele é difícil. Juiz é uma desgraça. Os caras têm um dinheiro, né? Isso que eu falo pra eles, os caras têm um dinheiro. Então, se os caras arrumar um ministro e pagar um ministro, esse é o problema. Tem cabimento um chefe de investigador falar o que ele falou agora? Se os caras comprarem um ministro, alguém, falar isso? Os PMs que faziam a segurança de Vinícius foram afastados. O delegado Fábio Baena, o investigador Eduardo Monteiro e os policiais civis Marcelo Ruggieri e Marcelo Marques e Souza foram presos na operação da Polícia Federal. O delegado do caso, o chefe dos investigadores. São nomes que Gritzbach já tinha divulgado durante nossa investigação exclusiva. Você tem consciência da gravidade dessa acusação? Sim. A defesa do delegado Fábio Baena e do investigador Eduardo Monteiro acredita que a prisão é arbitrária. São absolutamente caluniosas e falaciosas as acusações feitas contra o Dr. Baena e contra o investigador Eduardo. Saliente-se que todos esses fatos já foram alvo de apuração perante a Corregedoria da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública decidiu afastar o diretor do DEIC, Fábio Pinheiro Lopes, e o delegado Murilo Roque. A delação do empresário Vinícius Gritzbach também cita o envolvimento do deputado estadual delegado Olim e o advogado Ramsés Costa Gonçalves. A delegada corregedora da Polícia Civil de São Paulo, Rosimeire Ibanez, pediu o afastamento do cargo. Ela é tia do investigador Eduardo Monteiro, que está preso. Segue o mistério. Quem matou o homem que sabia demais? Um crime na área mais nobre de Nova York. A vítima, um poderoso executivo no ramo de planos de saúde. Brian Thompson, de 50 anos, morreu após ser baleado em frente a um hotel de luxo em Manhattan. O atirador conseguiu fugir. A caçada levou 5 dias, até que a polícia prendesse um suspeito identificado como Luigi Mangione, de 26 anos. Segundo a imprensa americana, ele confessou o crime em um manifesto com críticas às seguradoras de saúde. No documento, teria afirmado que trabalhou sozinho e que lutava contra o sistema de saúde do país. Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Palco de uma guerra. Muito tiro mesmo. Durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, criminosos decidem revidar. Em pânico, a população tenta se proteger como pode. O confronto deixa 3 mortos e 3 feridos. As vítimas, pessoas que tentavam chegar ao trabalho. O que está por trás da morte do galerista norte-americano Brent Sikema durante suas férias no Brasil? Aqui fica a casa onde Brent Sikema foi assassinado na madrugada de domingo, 14 de janeiro de 2024. Esta é a primeira vez que uma equipe de jornalismo, uma equipe de televisão, tem acesso à casa de Brent Sikema, a casa onde ele foi assassinado. O local onde o corpo foi encontrado fica aqui. Esse é o quarto de Brent Sikema. Um assassino confesso. O cubano Alejandro Triana Preves. Após ser preso, ele entrega o mandante. Ele me disse literalmente: "Eu necessito que tu mates a mi ex-esposo." Essa é a cozinha, onde, segundo as investigações, Alejandro encontrou a faca com a qual assassinou Brent Sikema. A faca foi retirada desse faqueiro que estava aqui, nessa posição.
Em jogo, uma herança bilionária. Brent mudou seu testamento meses antes de morrer. Tirou o nome de seu ex-marido, o cubano naturalizado americano Daniel Siquema, com quem me encontrei em Nova York. Você concordou que o seu nome fosse retirado do testamento? No tenía que concordar porque él no me lo comunicó. Ese era su dinero, él tomó la decisión. E será que por causa de tudo isso, você decidiu mandar matá-lo? Por causa de eso, me separé, dejé la vida fabulosa que tenía, de abundancia, de dinero, de viajes, glamurosa. Quem definiu como você deveria assassinar Brent Siquema? Foi você ou foi o Daniel? No, fue Daniel. Daniel tenía la estructura completa. Daniel tenía la dirección, el cómo yo podía entrar a la casa sin forzar la cerradura. Ele te prometeu $200 mil. $200.000. Você recebeu esse dinheiro? No. Y esas declaraciones son falsas. Y lo que tenemos que ver es que está hablando una persona que ha dado varias declaraciones diferentes. A Justiça do Rio decretou a prisão de Daniel e pediu ao governo norte-americano a extradição dele. Você teme ser condenado pela justiça brasileira? No sé qué decirle. Yo soy inocente. Yo no le puedo decir si voy a ser condenado o no, porque mire cómo se ha tornado mi vida con esta ensarta de mentiras sin pruebas. Na avenida, onde o limite é 50 km por hora, um carro passa em alta velocidade. Atinge em cheio a traseira de outro veículo. O motorista Ornaldo da Silva Viana não resiste. Ao volante da Porsche está Fernando Sastre Filho. Tava saindo com o Marcos, a gente estava indo para casa. E aí aconteceu um acidente horrível. Ele não é submetido ao teste de bafômetro, mesmo aparentando estar alcoolizado. Moça, você tem etilômetro? A mãe de Fernando aparece e ajuda a tirar o filho do local. Diz aos PMs que vai levá-lo a um hospital. Pelo amor de Deus, deixa eu levar ele para fazer tomografia, moça. Se ele tiver batido a cabeça a cada minuto, conta. Mas vão direto para casa. Vamos, Fernando. De acordo com o Ministério Público, Fernando Sastre Filho já influenciou testemunhas que prestaram depoimento e, por isso, deve responder ao processo preso. Quando a prisão preventiva sai, ele foge. Se entrega mais de um mês depois do acidente. Fernando é indiciado por lesão corporal gravíssima por causa do amigo que estava no banco de passageiros e ficou gravemente ferido. E homicídio, com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Um chute no retrovisor de um carro de luxo foi o início de uma briga de trânsito que terminou com a morte de um motociclista em São Paulo. Câmeras flagram o momento em que o motorista da Porsche persegue, atropela e mata Pedro Caíque. A batida é provocada após uma briga de trânsito. Você matou o cara do retrovisor, malandro. Você matou o cara do retrovisor, malandro. Igor Salcedo é preso. Ele acumulava mais de 100 multas à carteira de habilitação. Na cadeia, a reação de um pai inconformado. Nada que ele venha falar não vai justificar o que ele fez. Por mais que venha falar foi um retrovisor paga uma vida. Igor vai responder por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, utilizando um meio cruel e sem chance de defesa da vítima. No Rio de Janeiro, o motorista põe fim à alegria de um noivo, horas após o seu casamento. Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, é atropelado na lua de mel. Momentos antes, o influenciador Vitor Bellarmino está acompanhado por 5 amigas. Eles deixam um condomínio na Barra da Tijuca. O grupo parece festejar.
Uma das passageiras registra a velocidade do veículo, o dobro do permitido no local, que é de 70 km por hora. 4 minutos depois de deixar o condomínio, o atropelamento. Fábio Toshiro Kikuta morre diante de Bruna Vilarinho, com quem tinha acabado de se casar. O atropelador foge sem prestar socorro. Foi neste local que ele trocou de carro e deu continuidade à fuga com a ajuda do irmão. O carro é apreendido. Tem manchas de vinho e de sangue. Vitor Bellarmino tem a prisão decretada e segue foragido desde então. A cena de aparente amor antecede um crime. Esse é o último registro de Luiz Marcelo Ormonde. Apartamento 901. O corpo de Luiz Marcelo foi encontrado porque os vizinhos sentiam um forte odor. Segundo a descrição de testemunhas, no momento em que o corpo de Luiz Marcelo foi encontrado, o cenário aqui na sala era o seguinte: esse ventilador de teto ligado, outros 2 ventiladores portáteis estavam aqui no chão, ambos ligados, e a porta dessa pequena varanda aberta, escancarada, como está agora. O corpo de Luiz Marcelo foi encontrado no sofá, que estava nessa posição, e com detalhes importantes. Luiz Marcelo estava sentado e com uma cartela de comprimidos ao seu lado. A suspeita é que ele tenha sido envenenado pela namorada, a psicóloga Júlia Andrade Catermol Pimenta. Júlia é filmada circulando pelo prédio, retirando itens do apartamento antes de fugir. Ela se entrega 3 semanas depois. A polícia também prende outra mulher, Suiane Brechac, uma cigana para quem Júlia devia R$600 mil. Do que você está sendo acusada? Eu estou sendo acusada de induzir uma pessoa a fazer a morte de outra pessoa. Testemunha ou cúmplice de um assassinato? Quem matou o Luiz Marcelo? Eu não posso dar certeza, Cabrini, realmente que ela queria matar ele, né? Porque ela falou sim, tá? Ela falou pra mim que ela tinha a intenção de poder estar topando ele, de ir descobrindo as senhas de banco, de descobrir onde estava o investimento dele. Só que eu acho que o quê? Que ela exagerou. Mas o fundamental é o seguinte: você admite que você moeu esse medicamento junto com a Júlia? Não, isso não ocorreu. E eu simplesmente perguntei dela e ela falou que ela moeu e colocou no doce, onde que foi que ela fez o tal do brigadeirão. Luiz Marcelo merecia morrer dessa forma? Nunca, ninguém merece. No coração da Amazônia, um mistério mortal. Dídia Cardoso, 32 anos. Representante da cultura amazonense. Ex-sinhazinha do Boi Garantido. Em 24 de maio, Dídia é encontrada morta dentro de casa. Recebemos autorização e vamos entrar. É a primeira vez que o jornalista tem acesso à casa onde morreu Dídia Cardoso. É inevitável observar que aqui dentro o clima é pesado. Muitas lembranças, muitas recordações. E agora a parte mais importante nessa história que estamos resgatando. A cama onde Dídia Cardoso foi encontrada. O corpo dela estava aqui. O irmão e a mãe viram alvo da investigação. Esse é o complexo penitenciário de Manaus, capital do Amazonas, onde Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão de Dídia Cardoso, romperam o silêncio. Falaram pela primeira vez. São acusados de comandar uma seita, incentivar o uso de uma droga, um anestésico de uso veterinário, para alcançar uma falsa plenitude espiritual. Eu não percebi que ela estava para morrer. Ela estava com uma depressão, ela foi vítima de, de amores que não davam certo na vida dela. Mas ela não morreu de depressão, ela morreu de overdose. De uma substância que a senhora começou a popularizar entre as pessoas próximas da senhora. Não, eu não comecei a popularizar em pessoas próximas. É o que indicam as investigações. Sim, mas só que essas elas estão erradas. Mas por que a senhora precisava para atingir esse estágio de uma substância ilegal?
porque ela curava a depressão, eu pesquisei antes. A senhora é médica? Então como é que a senhora poderia orientar pessoas a usar isso? Eu nunca orientei ninguém a usar. Existem relatos de uso dessas substâncias ilegais, inclusive, com seringas coletivas. É livre-arbítrio. Você vai, se você frequenta minha casa, eu estava lá, eu nunca fui descassear nada. Você poderia ter evitado a morte dela? Você conhece? Eu era viciado também. Um cego não Você conduz estava o lá? outro. Um cego não conduz o outro, eles caem no precipício. A escolha que nós fazemos na nossa vida, nós somos seres individuais. Eu não tenho como obrigar a ninguém fazer nada, nem os meus filhos. Mesmo que seja, a Didia tinha 32 anos. Ela era consciente do que ela fazia. Henrique da Silva Chagas, 27 anos. Queria retirar as marcas deixadas pelas espinhas. Em uma rede social, ele encontra Natália de Freitas, que se apresenta como Natália Becker. Eu sou a Natália Becker, sou criadora do protocolo Melanil. Ela usa um ácido forte, o fenol, que provoca descamação profunda da pele. Durante o procedimento, Henrique reclama de dor, passa mal e morre dentro da clínica. Natália, apesar dos milhares de seguidores na rede social, não tinha nenhuma formação em estética. Eu sou uma influencer, uma empresária, né? Não sou esteticista, não fiz faculdade, eu só fiz cursos livres. Henrique teve um edema pulmonar agudo ao inalar fenol durante o procedimento. Não existe caso de morte de fenol e não tem nada falando na literatura que eu não poderia aplicar. Ela responde em liberdade por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O país de luto. A queda de um avião no interior de São Paulo foi o pior acidente aéreo em 17 anos no Brasil. As imagens da tragédia se tornaram um dos registros mais dramáticos do ano. Não cai. Ele tá caindo. Que isso, velho? Um acidente aéreo registrado em tempo real. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Acabou de cair, gente, o avião. O avião da companhia Voipass perde altitude e inicia uma queda livre. Desce mais de 3 mil metros em menos de 1 minuto. Dá pra ver a janela do avião lá, ó. Não sobrou nada, pessoal. Nada. E não chegou socorro ainda, viu? O voo 2283 saiu de Cascavel, no Paraná. Caiu no quintal de uma casa em um condomínio na cidade de Vinhedo, a apenas 80 quilômetros do destino final, o aeroporto de Guarulhos. 58 passageiros e 4 tripulantes morrem. A formação de gelo nas asas e a falha no sistema de degelo estão entre as possibilidades investigadas. Um dos tripulantes indicava que haveria uma falha no sistema de de-ice. Todavia, essa informação, no presente momento, não foi confirmada no gravador de dados. A dor de um tutor que acaba de perder seu cão. Ia ter colocado ele naquela caixa. Vai ser o que eu vou lembrar pra sempre. Uma dor que se espalha e gera protestos. Joca, um cão da raça Golden Retriever, embarca em São Paulo, rumo a Sinop, no Mato Grosso. Animais de grande porte viajam no bagageiro. O voo deveria durar 2 horas. Por causa de uma falha da companhia aérea, Joca vai parar em Fortaleza, no Ceará. Enviado de volta a São Paulo, Joca chega sem vida. Não contente, mandaram de volta sem uma avaliação de veterinário. Choque cardiogênico causado por hipertermia, desidratação e estresse. Após a repercussão do caso, a Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei para o transporte de animais em aviões.
a Lei Joca. Entre as regras, a presença de médico veterinário nos aeroportos, com capacidade para mais de 600 mil passageiros. E a obrigação de levar os animais na cabine do avião e não mais no porão. O projeto de lei precisa ainda passar pelo Senado. Uberlândia, Triângulo Mineiro. Uma recém-nascida é retirada dos braços dos pais. O sequestro acontece dentro da própria maternidade. Câmeras de segurança revelam a identidade da criminosa, uma médica. A neurologista Cláudia Soares chega ao Hospital das Clínicas da cidade usando máscara, luva, jaleco e um crachá. Ao entrar na unidade, ela se apresenta como pediatra e diz aos pais que precisa alimentar a recém-nascida. Ela foi, fechou uma das portas ali, ficou lá um pouco e voltou. A enfermeira já está trazendo só a menina. Aí ela saiu e cadê a menina? Cláudia está com a criança nos braços. Ela não é questionada por nenhum funcionário. Caminha tranquilamente em direção à saída e foge. A médica é presa em flagrante em Itumbiara, Goiás, a 134 quilômetros de Uberlândia. A recém-nascida volta para os braços dos pais 2 dias depois, ainda no hospital. A defesa diz que Cláudia teve um surto. Já a polícia acredita em crime planejado, já que ela chegou a montar um enxoval. A médica segue presa em Goiás. Ela vai responder pelos crimes de falsidade ideológica e tráfico de pessoas. Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Na cadeira de rodas, um idoso, já sem vida, é levado a uma agência bancária. Quem o acompanha é a sobrinha, Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos. Tio Paulo, ó, filho, o senhor precisa assinar. Ela tenta sacar um empréstimo aprovado dias antes, em nome de Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Insiste que o tio assine o documento. O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Funcionários da agência notaram que havia algo errado com o idoso. Eu acho que ele não tá legal. Érica fica presa por 16 dias. Por ser ré-primária e ter uma filha pequena, Érica responde em liberdade. Rio de Janeiro. Órgãos contaminados com o vírus HIV são liberados para transplantes. 6 pacientes são infectados. Um laboratório na Baixada fez os exames e emitiu laudos com falso negativo. Segundo a polícia, o laboratório teria afrouxado o controle dos testes para diagnóstico de HIV. A suspeita dos investigadores é de que o método foi modificado para atender a interesses econômicos. 6 pessoas foram presas. Vão responder por crimes de lesão corporal e falsidade ideológica. Um inimigo minúsculo, com mais subtipos do vírus em circulação. O Brasil vê os casos de dengue aumentarem de norte a sul. Uma epidemia com números recordes. Mais de 6,5 milhões de casos e quase 5 mil mortes registradas só no primeiro semestre. O Brasil, o país com mais casos de dengue no mundo, passa a oferecer a vacina no sistema público de saúde. A guerra no Oriente Médio parece distante no fim e ganhou novas fronteiras. Israel se concentrou em eliminar terroristas do Hamas e também do Hezbollah no Líbano. Mais um ano depois de 7 de outubro, muitos reféns ainda não foram libertados. O Oriente Médio em alta tensão. O presidente do Irã morre em um acidente de helicóptero. Ibrahim Raisi era a segunda pessoa mais poderosa na estrutura política islâmica. As investigações descartam a hipótese de um atentado.
Em novas eleições, o médico Massoud Pezeshkian conquista 53% dos votos. Líderes de mais de 20 países participam da posse do novo presidente do Irã. No dia seguinte, um atentado mata um dos convidados, Ismail Haniyeh, comandante do grupo terrorista Hamas. Segundo a imprensa iraniana, um míssil ou drone atingiu um prédio para veteranos de guerra onde o líder do Hamas estava hospedado. A inteligência israelense inicia uma sequência de ataques, sofisticados e eficazes. Se inicia uma nova fase do conflito no Oriente Médio. Beirute, capital do Líbano. Um pager, antigo aparelho de comunicação, é detonado no bolso de um homem. Várias explosões são registradas em sequência. No dia seguinte, rádios comunicadores também explodem. Dezenas de terroristas do Hezbollah são executados. Entre eles, o principal líder, Hassan Nasrallah. O Irã, aliado do Hezbollah e do Hamas, intensifica os bombardeios a Israel. As sirenes começaram a tocar. São duas coisas que acontecem simultaneamente. A gente está entrando agora dentro de um estabelecimento onde a gente vai buscar abrigo, porque essa é a orientação. A sirene toca, a gente precisa achar um lugar que tenha paredes fortes. É nesse momento de extrema apreensão que embarcamos para a Terra Santa. Nossa missão: registrar um ano dos ataques terroristas de 7 de outubro. Um ano se passou desde a invasão do Hamas, que matou cruelmente perto de 1.200 israelenses. O abraço de 2 sobreviventes. Guardado por quase um ano. O que significa esse reencontro para vocês? Tudo. Tudo. Só tô aqui é por causa dela. Eu vim pra cá pra passar esse um ano depois com ela. Mas parece que foi ontem. 2 jovens que viram dezenas de pessoas serem mortas ao lado deles. Começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente está no bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso. A gente foi os primeiros a chegar aqui dentro, nesse bunker. A gente fica nesse cantinho, eu fico aqui encostado na parede, a Rafaela agachada aqui e o Ryan aqui do lado de pé. Tinham 40 pessoas aqui dentro. Não dava para respirar, era insuportável, era muito quente. Eu tava aqui encostado na parede, meio agachado, até que eu começo a sentir tiro vindo nas minhas costas, só que ele não passa a parede do bunker. Então eu tava aqui e eu sentia um impacto. Pá, pá. E depois eu vi aquele barulho de filme. Eles jogaram uma granada. Um ano depois, esse é o local onde as emoções ficam à flor da pele. Onde havia um grande palco e onde o DJ se apresentava, hoje estão centenas de homenagens. Rostos, perspectivas, sonhos e ali no fundo, uma história tão brasileira e tão representativa de tudo que aconteceu aqui. Ali está a homenagem a Hanani Glaser. Eu não imagino a dor da família delas. O abraço que eu posso dar na minha mãe, eles não podem dar. Um acordo de trégua é assinado. O cessar-fogo prevê um limite para cada uma das tropas do exército. Israel não pode cruzar a fronteira com o Líbano. E o Hezbollah não pode ultrapassar a linha do rio Litani, no sul do país. Será um tempo de paz para a região. Só resta saber por quanto tempo.
Em outra fronteira do Oriente Médio, mais instabilidade e nada de paz. Por causa da guerra em Israel, o Hamas e o Hezbollah enfraqueceram o apoio ao exército da Síria. E opositores do governo de Bashar al-Assad se aproveitaram para lançar ataques surpresa nas principais cidades do país. Eles tomam a capital, Damasco. O ditador e a família fogem para a aliada Rússia. Após 13 anos de guerra civil, 50 anos de ditadura, chega ao fim a era Assad. Agora o que o mundo se pergunta é quem irá governar a Síria. Tudo aponta para o HTS, o grupo que reivindica a vitória. À frente do HTS está Abu Mohamed al-Jolani, de 42 anos. O líder al-Jolani chega a Damasco com a promessa de um governo de coalizão que vai respeitar as diferenças étnicas e religiosas da Síria. A desconfiança é se não vai prevalecer o histórico violento do HTS e de afinidades ideológicas com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Uma guerra que preocupa o mundo. Ao completar 1000 dias, o conflito entre Ucrânia e Rússia ganha novas proporções. O presidente americano Joe Biden autoriza o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia. 6 deles são disparados contra a Rússia. Em resposta, Putin assina um decreto que autoriza o uso de armas nucleares. 2 dias depois, a Ucrânia acusa a Rússia de disparar um míssil balístico intercontinental pela primeira vez. O artefato viaja impressionantes 800 quilômetros até atingir uma fábrica militar. O armamento tem a capacidade de carregar ogivas nucleares. O Kremlin não confirma a informação e a tensão mundial só aumenta. Em uma vitória questionada por muitos, Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia com 87% dos votos. O principal opositor, Alexei Navalny, morreu em uma prisão um mês antes das eleições. Com o resultado, Putin deve completar 30 anos do poder até o fim do mandato. A retrospectiva 2024 segue com os fatos e imagens marcantes do ano. Agora, com destaque especial para o que foi notícia aí perto de você, no lugar onde você mora. Boa noite, Cabrini. Boa noite para você ligado na Retrospectiva 2024. Aqui em São Paulo, basta um vento forte ou uma tempestade que a capital fica no escuro. O serviço de energia elétrica falhou mais uma vez ao longo do ano. Ventos de 107 km por hora. E a maior metrópole da América Latina às escuras. Mais de 2 milhões de pessoas ficam sem luz na Grande São Paulo por horas. Dias. O serviço é restabelecido bem aos poucos. O Ministério Público concluiu que a empresa deixou de investir mais de 600 milhões de reais em 3 anos. Uma semana depois do vendaval, 100 mil pessoas ainda estavam às escuras. Um problema recorrente. Em março, milhares de moradores na região central da capital ficaram sem energia. Hospitais à base de geradores. O comércio de portas fechadas. Você compra um monte de mercadoria para trabalhar o final de semana. Aí você vai fazer o que com essa mercadoria? E no trânsito, com os semáforos apagados, uma grande confusão. São 5 dias. 5 dias seguidos de apagão. A concessionária Enel informou que o problema foi provocado por uma escavação da Sabesp. A companhia de saneamento confirmou a obra, mas negou qualquer dano à rede de energia.
Fogo por todos os lados. O estado de São Paulo registrou o recorde de queimadas esse ano. Já na capital, outro triste recorde, o do ar poluído. O estado em chamas. Em agosto, 48 cidades de São Paulo são atingidas simultaneamente pelas queimadas. Por causa da fumaça, pelo menos 5 rodovias aqui da região foram interditadas sem previsão de liberação. 3 pessoas perdem a vida tentando combater os incêndios. 79 parques e unidades de conservação são fechados. A medida de emergência se estende por quase 2 semanas. As autoridades investigam. Seria uma ação planejada? 11 pessoas são presas, suspeitas de provocar os incêndios criminosos. Com a seca e tanto fogo, uma névoa densa encobre os prédios. O céu muda de cor, tomado por uma faixa de poluição. Assim que eu acordei hoje, eu fui para a janela e eu não conseguia nem enxergar os aviões passando. Eu já tenho alergia de natureza. E ainda piora, porque de noite você acorda com a garganta seca. A situação se agrava em setembro. Quase todo o estado está em situação de emergência por causa das queimadas. A região metropolitana de São Paulo registra a pior qualidade de ar do mundo. O ar nunca esteve tão ruim. É a pior medição dos últimos 43 anos. Bom Jesus dos Perdões, interior de São Paulo. Um balão gigante é lançado no ar. 75 metros de altura, o equivalente a um prédio de 25 andares. Um grupo comemora, ignora os riscos. O balão viaja quase 100 quilômetros, até chegar à zona leste da capital. Assim que perde a altitude, ele deixa um rastro de destruição. Meu Deus! A queda acontece no quintal de uma casa e em uma creche. Por sorte, ninguém se feriu. É fogo! Essa moto foi arrastada pelas cordas do balão e olha onde ela foi parar. Milhares de residências ficam sem energia. Dias depois, outra ação é interrompida a tempo. 5 homens são presos quando se preparavam para soltar um balão na zona leste de São Paulo. Casos de violência policial abrem crise na segurança pública de São Paulo. Um policial militar flagrado jogando um homem de uma ponte. Uma mulher de 63 anos agredida com chutes e empurrões. Um homem morto por um policial à paisana após furtar produtos de limpeza. Ele atira 11 vezes e alega legítima defesa. Dados do Ministério Público indicam um aumento de 46% nas mortes em operações realizadas pela Polícia Militar em 2024. A retrospectiva 2024 volta em instantes. A ginástica artística brasileira no topo do mundo. Com seus movimentos perfeitos, Rebeca Andrade se torna símbolo da Olimpíada de Paris. A equipe paralímpica também fez uma campanha histórica. Mas fora dos campos e estádios, nem tudo foi alegria no esporte. Uma imagem para a história. Rebeca Andrade no topo do pódio, reverenciada pelas americanas Simone Biles e Jordan Kyles. Com a medalha de ouro no solo, mais 2 pratas e um bronze por equipes, se torna a maior medalhista da história olímpica brasileira. E eu fiquei bem feliz. Quando eu ouvi aquela bandeira subindo ali, começou a tocar o hino, que eu olhei pra minha equipe e tava todo mundo chorando, eu não aguentei. Eu que não choro, não aguentei, porque foi muito lindo, eu fiquei muito orgulhosa. Rebeca é símbolo do protagonismo feminino nas Olimpíadas de Paris. A maioria das medalhas brasileiras aqui em Paris foi conquistada pelas mulheres. Foram elas também que conseguiram os nossos 3 ouros. No judô, Bia Souza é a campeã olímpica da categoria acima de 78 quilos. E a dupla Ana Patrícia e Duda conquista o ouro no vôlei de praia. Virou o ano da minha vida isso. Tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer, que eu vou realizar, eu penso que eu tenho que acreditar.
já nas Paralimpíadas. Nossos atletas fizeram a melhor campanha da história. Mas uma mulher se torna destaque nas Olimpíadas, não por medalhas conquistadas, e sim por ser o centro de uma polêmica. A nadadora Ana Carolina Oliveira acaba expulsa dos Jogos Olímpicos. Eu estou diante de uma atleta indisciplinada, como foi colocado? Não, jamais. Você considera que tenha cometido algum erro? Acredito que seja uma demonstração de poder. O porquê? Não sei. Será que eu servi como exemplo? O que está por trás do desligamento de Ana Carolina Vieira da equipe feminina brasileira de natação da Olimpíada de Paris? Você sempre sonhou em participar de uma Olimpíada? Sim, acho que é o objetivo de todos os atletas. Ana Carolina chega preparada para a Olimpíada de Paris. Disputaria o revezamento 4x100, sua especialidade. Mas o sonho olímpico não sai como planejado. Um passeio até a Torre Eiffel com o companheiro e também nadador Gabriel Santos é interpretado pelo Comitê Olímpico do Brasil como ato de indisciplina. Ana é desligada das Olimpíadas sob a alegação de ter contestado uma decisão da Comissão da Seleção Brasileira de Natação. A partir do momento em que eu recebi, o desligamento, eu fui acompanhada a todo momento. Então, assim, tive 3 voos para estar chegando ao Brasil. Enquanto isso, estava rolando coletiva de imprensa. Você acha que deveria ter pedido autorização? Não. Por quê? O pedido de permissão é só para os menores de 18 anos. Isso estava claramente estipulado? Sim, a gente assinou um termo. Ana Carolina diz que não vai parar. Vai voltar para a piscina? Sim. Natação é o que eu amo e espero poder continuar assim. Vai enxugar as lágrimas? Sim. Transformar isso em garra e continuar defendendo o meu time e, consequentemente, o Brasil. O Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo. Com uma temporada espetacular na Europa, Vinícius Júnior, estrela da seleção e do Real Madrid, levou o prêmio da FIFA. Quero seguir aqui por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, e também agradecer a todos os jogadores da seleção brasileira e ao meu país. O craque venceu depois de 17 anos. O último foi Kaká, em 2007. O mês de outubro no futebol fica marcado por 2 episódios de violência. Todos longe dos gramados. No Rio de Janeiro, torcedores do Peñarol do Uruguai transformaram a Praia do Recreio dos Bandeirantes numa praça de guerra. Quiosques são saqueados. Motos e ônibus incendiados. A confusão aconteceu antes da partida entre Peñarol e Botafogo, pela Copa Libertadores. Mais de 280 uruguaios foram detidos. Na Grande São Paulo, uma emboscada na rodovia Fernão Dias. Torcedores do Palmeiras, da organizada Mancha Alviverde, atacaram um ônibus de cruzeirenses. José Vitor Miranda, torcedor do Cruzeiro, foi morto. Outras 17 pessoas ficaram feridas. A Justiça decretou a prisão temporária de 20 palmeirenses. Todos envolvidos no ataque ao ônibus. 12 foram presos. Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal de Justiça decide. Robinho deve cumprir pena no Brasil. O requerido não foi julgado à revelia na Itália. Pelo contrário, estava representado por advogado devidamente constituído e foi regularmente citado. O ex-atacante, rei das pedaladas, é condenado na Itália por estupro coletivo contra uma jovem albanesa. O crime aconteceu em 2013. Antes de se entregar, o ex-jogador da seleção quebra o silêncio. Eu fui
condenado na Itália, né, injustamente, por 9 anos, por algo que não ocorreu, né? Algo que não aconteceu, e eu tenho todas as provas que mostram disso. Em entrevista ao Domingo Espetacular, Robinho conta sua versão sobre o que aconteceu na casa noturna em Milão. Uma moça se aproximou, começou a conversar comigo, começou a ter leve contato. Nós fomos para um lugar que estava bem próximo, um lugar aberto, que não dava para todo mundo ver, tinha outras pessoas no local, tinham seguranças no local. E logo após essa superficial e o rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora para casa. Foi isso que aconteceu naquele dia. Não aconteceu nada além disso? Nada além disso. Robinho está preso na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. Além de Robinho, a justiça italiana condenou também um amigo dele, Ricardo Falco. 3 meses após a prisão da estrela do futebol, ele decide falar. São as revelações do agora ex-parceiro. Eu estou diante de um estuprador? Não, jamais. Você afirma que não estuprou essa jovem? Afirmo tudo que eu posso ser possível, eu afirmo pra você. Mas o seu esperma foi encontrado. Isso aí foi um negócio, foi um choque pra mim. A própria vítima falou assim, alguma coisa tá errada, porque eu não tive relação com o Ricardo Falco. E ela sabe que eu não fiz nada com ela. Nada. Que erro você cometeu? Talvez o erro que eu tenha cometido, Cabrini, vou te falar bem a verdade hoje, pensando. Quando eu fui depor de testemunha, eu não ter falado toda a verdade. O que aconteceu realmente do que eu vi. O que você disse e o que você deveria ter dito? Porque eu disse que não tinha tido nada, o Robinho não tinha... Eu defendi o Robinho, na verdade, né? Ele não tinha tido relação sexual, que ele nem estava lá, que ele já tinha ido embora. Ou seja, você mentiu. Exato. Você sente que foi traído pelo Robinho? Sinto. Após essa entrevista, Ricardo Falco se entrega na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele cumpre a pena na mesma penitenciária onde está Robinho. Preso, sentenciado e livre. Daniel Alves é condenado na Espanha a 4 anos e meio de prisão. O ex-lateral estava preso preventivamente desde janeiro de 2023 por ter estuprado uma jovem de 23 anos. O caso aconteceu em uma casa noturna em Barcelona, dias antes, no fim de 2022. Um mês depois da condenação, ele deixa a prisão pela porta da frente, sob protestos. O mesmo tribunal que condenou Daniel Alves concede o direito dele responder em liberdade provisória mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a 6 milhões de reais. Daniel Alves está proibido de deixar a Espanha e tem que comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona. Deolane Bezerra vive seu momento mais difícil. A prisão dela e de sua mãe aconteceu na madrugada de quarta-feira, na recepção do hotel, quando as duas se preparavam para seguir para o aeroporto. Uma engrenagem sofisticada que lava o dinheiro que vem do crime por meio de determinadas bets, as casas de apostas. A movimentação financeira da organização investigada atinge cifras estratosféricas. Outro nome surge na investigação: Darwin Henrique da Silva Filho. As investigações também apontam que a Lamborghini foi comprada por Deolane Bezerra diretamente de uma das empresas de Darwin Filho. Deolane teria pago 3.800.000 reais em espécie. A negociação teria ligação direta com a prisão da influenciadora. O que está por trás disso? Eu não consigo entender, porque eu fiz uma publicidade, eu só estava trabalhando. Mas fala-se em outras coisas, como, por exemplo, lavagem de dinheiro. O senhor teme isso? Tudo meu é declarado. Aqui no presídio onde Deolane Bezerra está presa, são 4h30 da tarde. E essa é a situação. As pessoas receberam informação de que ela vai ser posta em liberdade e reagem. Deolane passa 5 dias na cadeia. Ao ser solta,
descumpre medidas determinadas pelo Tribunal de Justiça. Isso aqui é uma prisão criminosa! Uma prisão criminosa! E volta à prisão. No dia 24, Deolane e a mãe são beneficiadas por um habeas corpus. Mas o crime de lavagem de dinheiro segue sendo investigado. 30 anos sem ele. Senna bateu forte. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Há 30 anos, Senna entrava na Tamburello a uma velocidade de 307 km por hora. Ele começa a frenagem de sua Williams. Que vem à mente 30 anos depois desse momento, Galvão? Senna bateu forte. Mas eu juro a você, Cabrini, que eu tinha certeza de que ele ia sair do carro. Um pouquinho antes da corrida, me liga meio com uma voz meio de quem estava chorando mesmo. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Não corre, você é o único cara que pode não correr. Betise, quando é que você ficou sabendo que Ayrton Senna tinha morrido? Oficialmente ou de verdade? Ayrton Senna morreu na pista? Senna morreu no sofá da casa das pessoas. Percorrer os quase 5 quilômetros da pista de Imola é como reencontrar a trajetória e o destino de Ayrton Senna. O Ayrton considerou que as condições de segurança daquela Fórmula 1, naquele momento, não eram as ideais? Sim, o tempo todo. Em algum momento o Ayrton Senna chegou a considerar não correr aquele grande prêmio? Inicialmente, a imagem do onboard camera não foi revelada. Foi até eu que consegui essa imagem. Você achou estranho também que tenha sido cortada segundos antes do impacto? Sim, achei estranho. A idolatria que nunca deixou de existir. Aqui, Ayrton Senna vive. Eternamente jovem, eternamente campeão, eternamente brasileiro. A retrospectiva 2024 volta em instantes. – 2024, um ano sem precedentes em Brasília. A capital federal foi alvo de um atentado à bomba em plena Praça dos Três Poderes. E nomes de grande importância do governo anterior são investigados por supostamente planejar um golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 39 pessoas são indiciados pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Na lista aparecem 24 militares, entre eles o general de reserva Braga Neto, ex-ministro da Defesa, que, segundo a polícia, teria atuado como um dos articuladores do golpe, buscando a adesão de mais militares de alta patente. Denunciar da forma leviana como está sendo feito. Golpe de Estado é uma coisa séria. Tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. O suposto plano para manter Bolsonaro no poder incluía eliminar a chapa vencedora nas eleições de 2022. 4 militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos como Kids Pretos, e um policial federal, foram presos preventivamente. Eles são suspeitos de envolvimento em um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Os detalhes do plano, denominado Punhal Verde e Amarelo, foram encontrados na casa do general Mário Fernandes. Ele era o número 2 na Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro. As investigações ainda apontaram que o documento com todo o plano foi impresso pelo general de brigada Mário Fernandes no Palácio do Planalto em 9 de novembro de 2022 e levado até o Palácio da Alvorada, residência oficial do então presidente da República, Jair Bolsonaro. A Polícia Federal localizou também uma minuta para criar um gabinete institucional de gestão da crise, que deveria ser instalado após o golpe. A investigação avança.
A Polícia Federal prende o general Braga Neto em seu apartamento em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O celular dele é apreendido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, justificou a prisão preventiva com base na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. De acordo com o ministro, o general tentou atrapalhar as investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado e foi o responsável por obter e entregar os recursos necessários para a organização do plano. Em nota, a defesa de Braga Neto afirmou que vai se manifestar nos autos do processo. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República denunciar ou não os indiciados. Explosões em plena Praça dos Três Poderes, em Brasília. No anexo 4 da Câmara dos Deputados, fogo nesse carro prata estacionado. Um homem joga bombas contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Um segurança tenta impedi-lo. Ele arremessa outro artefato e, ao acender o terceiro, tira a própria vida. Foi necessário usar robôs para desarmar os explosivos que estavam presos ao corpo. Natural de Rio do Sul, em Santa Catarina, Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, era conhecido como Tio França. Nas redes sociais, ele sugeria ataques contra políticos. Na casa onde viveu por 4 meses em Ceilândia, no Distrito Federal, foram encontradas mais bombas. 6 anos e 7 meses de espera. A Justiça condena os assassinos confessos da vereadora Marielle Franco. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Queiroz assinaram um acordo de delação premiada. Fornecem pistas para o avanço das investigações. Elcio Queiroz, condenado a quase 60 anos, ficará 12 anos na prisão. Já Rony Lessa, sentenciado a 78 anos, deve passar 18 anos em regime fechado. Isso não acaba aqui, porque tem mandante. E agora a pergunta que nós vamos fazer, quando serão condenados os mandantes? A delação revela o envolvimento de nomes da política e da segurança pública do Rio de Janeiro. O deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, são acusados de serem os mandantes. A principal motivação, de acordo com os investigadores, seria a disputa ligada a loteamentos em áreas dominadas pela milícia no Rio de Janeiro. Os irmãos Brazão seriam o braço político da organização criminosa e tentavam regularizar as áreas. Marielle Franco era contra a regularização. Eles negam a participação nas mortes. Só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Já o delegado Rivaldo Barbosa seria o mentor, quem planejou o crime. Rivaldo teria ainda se aproveitado do cargo de chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro para atrapalhar as investigações. Os 3 estão presos desde março. E ainda não há data para o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Uma grave denúncia recai sobre um dos homens fortes do governo federal. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de assédio sexual. Eu quero repudiar as mentiras, as falsidades que estão sendo atacadas contra mim. Entre as vítimas está a ministra da Igualdade Racial. Aniele Franco confirma ter sofrido importunação sexual. Eu não posso permitir que tenha assédio. Silvio Almeida é demitido por Lula e substituído pelo deputado estadual Macaé Evaristo. Na primeira entrevista, Macaé defende rigor nas investigações. É preciso garantir o direito das pessoas, né, dos denunciantes, também garantir o amplo e pleno direito de defesa. Presídio de Mossoró, Rio Grande do Norte. Uma das 4 unidades de segurança máxima do Sistema Prisional Federal. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, condenados por tráfico de drogas, organização criminosa
e homicídio conseguem burlar a forte segurança. As investigações apontam que eles usaram ferramentas de uma obra feita dentro da penitenciária. É a primeira fuga registrada na história do Sistema Penitenciário Federal, criado em 2006. A Secretaria Nacional de Políticas Penais investiga a suposta participação de servidores da penitenciária durante a fuga. Crise no sistema prisional. Todas as polícias são mobilizadas, incluindo homens da Força Nacional. Os fugitivos fazem reféns, roubam celulares, desaparecem na Caatinga. Recebem o apoio do crime organizado e também de alguns moradores. 14 pessoas envolvidas na fuga são presas. 50 dias depois, Rogério e Davidson são recapturados em Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros de Mossoró. Em 2024, o real completou 30 anos. A moeda que superou a hiperinflação no Brasil. A remarcação diária de preços ficou na memória. Os preços estão altíssimos, a gente tira uma coisa e põe outra. Tempo em que o dinheiro perdia o valor rapidamente. Derretia no bolso da população. 30 anos depois, é ótimo poder olhar para trás com orgulho de tudo que fizemos. Pela primeira vez, o Brasil preside o G20. Grupo que inclui as 20 principais potências mundiais. Esse é o imperativo da justiça climática. Em pauta, as diretrizes para o desenvolvimento sustentável. As guerras em curso. A desigualdade social. E as reformas das instituições de governança, como a ONU. Se nós assumirmos a responsabilidade com esses assuntos da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em pouco tempo. O principal legado: a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Um projeto para erradicar a fome no mundo até 2030. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Gabriel Galípolo assume o comando da Autoridade Monetária Brasileira no ano que vem, no lugar de Roberto Campos Neto. Emergência no Planalto. O presidente Lula passa mal durante uma sequência de reuniões e é levado ao hospital com fortes dores de cabeça. Um exame de tomografia mostra um sangramento na região do cérebro. O hematoma é uma consequência de uma queda em outubro. O presidente é operado às pressas. O procedimento, chamado de trepanação, consiste em uma pequena perfuração no crânio do paciente para drenar o sangramento. 12 de dezembro, Lula passa por uma nova cirurgia. Tudo para diminuir os riscos de mais sangramento na região da cabeça. Dias depois, o presidente recebe alta. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida. Ele está cognitivamente íntegro. A única coisa que a recomendação médica é que ele não se esforce nem física e nem mentalmente. Os últimos dias de 2024, marcados por tragédias pelo país. Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Um acidente grave na BR-116. Acabou de acontecer um acidente gravíssimo aqui na porta de casa aqui, ó. Carreta em chama. O maior desastre em rodovias federais desde 2007. Um ônibus, uma carreta e um carro colidem na estrada. Os veículos ficam em chamas. Ao chegarmos no local, nos deparamos com um ônibus incendiado, com múltiplas vítimas.
41 pessoas morrem. Gramado, Rio Grande do Sul. Um avião particular cai na principal avenida da cidade. Pessoas em solo precisam de atendimento médico. É uma tragédia, sabemos disso, mas estamos impondo todos os esforços possíveis. Os 10 ocupantes da mesma família morrem. A aeronave partiu da cidade de Canela e pousaria em Jundiaí, no interior paulista. Divisa de Tocantins e Maranhão. Uma ponte que liga os dois estados desaba. Dois caminhões carregados com produtos perigosos e um carro caem no rio Tocantins. Meu Deus do céu! Take a look what happened. Daqui a pouco, na retrospectiva 2024. O retorno de um velho conhecido à Casa Branca. Os americanos escolheram novamente o republicano Donald Trump para comandar a nação mais poderosa do mundo pelos próximos 4 anos. Em novembro, embarco para Washington, a capital americana, e acompanho de perto uma das eleições presidenciais mais acirradas dos últimos tempos. A história do país mais poderoso do mundo nas últimas décadas passa por aqui. Um novo presidente. Um velho conhecido. Donald Trump retorna à Casa Branca como o 47º presidente dos Estados Unidos. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. We can do things that nobody else can do. We have a country that needs help, and it needs help very badly. A alta dos preços e a perda do poder de compra, mesmo com os índices de desemprego sob controle, fizeram com que milhões de americanos se decepcionassem com o que consideram de reajustes insuficientes de seus salários. Pesquisas mostraram que os trabalhadores se sentem invisíveis e desprotegidos. Durante a administração Biden, a inflação chegou a quase 20%. Foi uma campanha com reviravoltas. Durante o discurso na Pensilvânia, Trump sofre um atentado. Take a look what happened. O atirador Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, é visto no telhado de um galpão, a 150 metros de Trump. Apesar dos alertas, os agentes de segurança demoram a agir. A bala passou de raspão. Na semana seguinte, o presidente Joe Biden desiste da reeleição. Cede à pressão do Partido Democrata, que questiona suas condições de saúde aos 81 anos. Em um dos debates, as dificuldades do atual presidente ficam evidentes. No lugar entra a vice. Kamala Harris assume o protagonismo. Os eleitores americanos enxergam em Donald Trump o empresário de sucesso que pode transformar a situação do país. Donald Trump é o presidente eleito dos Estados Unidos. Uma vitória ampla e inquestionável. Donald Trump está de volta. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. O retorno de um governo conservador. A volta de uma economia liberal. Além de vencer as eleições presidenciais, o Partido Republicano, sob a liderança de Trump, ainda retomou o controle do Senado, que vai ficar muito mais fácil para ele governar, controle que estava com os democratas. A equipe de governo, que toma posse em 20 de janeiro, está sendo montada. Entre os indicados, Elon Musk. Ele assume o recém-criado Departamento de Eficiência do governo. O comando será dividido com Vivek Ramaswamy, que tem como principal bandeira o discurso anti-imigração. A duração do casamento entre Trump e os americanos vai depender principalmente da situação do bolso dos americanos nos próximos tempos. É quando os Estados Unidos e o mundo vão saber se Trump vendeu soluções ou ilusões.
Os brasileiros foram às urnas. Objetivo: escolher os representantes em 5.543 municípios e 26 capitais. Os partidos de direita e de centro ampliaram o espaço. Somaram 3.508 prefeituras, 63% dos municípios brasileiros. Destaque para os republicanos, que dobrou o número de prefeitos eleitos, de 216 para 433 cadeiras municipais. A corrida à Prefeitura de São Paulo foi marcada por xingamentos e agressões nos debates. Em um deles, o candidato José Luiz da Atena dá uma cadeirada em Pablo Marçal. Vai? Não! Infelizmente, eu perdi a cabeça. Em outro debate, Pablo Marçal é expulso. Por decisão do apresentador. O clima esquenta nos bastidores e um dos assessores agride o marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes. O caso foi registrado como lesão corporal nessa delegacia em São Paulo. Em depoimento, a vítima disse que sofreu ferimentos no olho e na face. Ele afirmou ainda que a agressão foi planejada. Isso não é o mundo civilizado, tá? A pessoa fazer uma agressão dessa de graça. Ele avançou, agrediu o integrante da minha equipe e ele, na reação, acabou desferindo um soco contra ele. A eleição vai para o segundo turno com Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Com 59,35% dos votos válidos, Nunes se reelege e vai comandar a cidade por mais 4 anos. Os venezuelanos vão às urnas para escolher o presidente pelos próximos 6 anos. Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013, é declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral com 51,2% dos votos. Candidato Gonçalves Urrutia fica com 44%. Um resultado bem diferente das pesquisas eleitorais, que mostravam Gonçalves com grande vantagem. A oposição acusa o governo de fraudar o resultado. Uma onda de protestos avança pelo país. Maduro responde com repressão e prisões. Pede inclusive a prisão de seu opositor. Edmundo Gonçalves consegue asilo político na Espanha. A comunidade internacional não reconhece a vitória de Maduro. A turbulência política pode ampliar ainda mais o isolamento econômico do país. Na Bolívia, a capital, La Paz, é palco de uma tentativa de golpe de Estado. Soldados ocupam as ruas do centro, enquanto um blindado força a entrada na sede do governo. Segundo o governo boliviano, o plano foi chefiado pelo general Juan José Zúñiga. O militar foi destituído do cargo de comandante do exército um dia antes, após ameaçar o ex-presidente Evo Morales. Uma nova jornada rumo ao espaço. Um foguete reutilizável é lançado pela empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk. A Starship conseguiu pousar no mesmo lugar de onde partiu. Uma manobra inédita para reduzir os custos das viagens espaciais. Outros testes estão sendo feitos sem tripulação a bordo. Mas em terras brasileiras... O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da rede social X em todo o Brasil. A medida é tomada após a plataforma descumprir a ordem de indicar um representante legal no país. Sem acordo, o aplicativo é retirado do ar. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia. Depois de 40 dias de suspensão,
a rede social é reativada após cumprir as exigências legais do STF. Um momento histórico transmitido ao vivo. A primeira vez que uma pessoa comum e não um astronauta chega ao espaço. O bilionário Jared Isaacman, de 41 anos, fica cerca de 10 minutos fora da cápsula, completamente fascinado pela paisagem. Quando voltar para casa, temos muito trabalho a fazer. Daqui a Terra parece um lugar perfeito, diz ele. O céu iluminado por um espetáculo de várias cores. Em maio, uma intensa aurora boreal pode ser vista em diferentes países do mundo. E até no extremo da Argentina. No hemisfério sul, recebe o nome de aurora austral, um fenômeno ainda mais raro. A aurora acontece quando o Sol emite uma grande quantidade de partículas carregadas de energia eletromagnética. Já na Islândia, a aurora boreal foi acompanhada de outro espetáculo. O fluxo de lava incandescente durou 24 dias seguidos em maio. Na Islândia, 33 vulcões são listados como ativos. Essas erupções podem ser consideradas uma novidade no país. Ressurgiram em 2021, depois de 800 anos adormecidos. Um homem que dominava como ninguém a arte de comunicar. Um ícone, o maior apresentador da TV brasileira. Silvio Santos nos deixou esse ano, mas sua mensagem ficou. É o desejo para você. Vamos sorrir e cantar. – 17 de agosto de 2024. O fim de uma era na TV brasileira. A notícia que abala milhões de brasileiros em todas as partes do mundo. Às 4h50 da madrugada de um sábado, depois de 16 dias internado, com um quadro severo de broncopneumonia, Silvio Santos morre aos 93 anos. Agora, passado e presente se fundem, resgatando uma vida e dimensionando um legado. Estamos no coração do Rio de Janeiro, um lugar que costuma ser barulhento, movimentado e cheio de vida. Nos anos 40, era também uma área muito frequentada pela elite carioca. Quem passava sempre por aqui e estrategicamente era um garoto franzino que usava topete e era muito falante em seus 14 e 15 anos de idade. O nome dele, Cenoura Bravanel, que o mundo iria conhecer como Silvio Santos. Eu fico muito feliz porque estou recebendo os meus prêmios das mãos de dois amigos, sendo que o Carlos Alberto de Nóbrega é particularmente o meu melhor amigo. Estamos em uma área conhecida como Saara, o paraíso dos camelôs. O então adolescente Silvio Santos vendia praticamente de tudo por aqui. Peraí, cuidado, vai. Os segredos dos momentos mais desafiadores de Silvio são desvendados por sua própria família em uma conversa histórica. Na época que eu comecei como camelô era como se fosse um marginal, era horrível. E eu nunca pensei o que falavam de mim. Eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Se eu fosse ouvir aquilo que os outros falavam de mim, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Então eu ia pra rádio. No mês da rádio, eu ganhava o que eu ganhava num dia como camelô. Eu voltava pra rua. Diante de grandes plateias, Silvio nunca demonstrou temor. Exibiu sim magnetismo, controle e habilidade de um mestre autodidata que
que se tornou referência na arte de comunicação de massa. Você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ele pode ter sido sim o dono do SBT, mas sempre foi, na verdade, um patrimônio de todas as TVs do país. Uma era se completa, um legado permanece. Esse foi Silvio, e assim sempre será. Fatos que temos a responsabilidade de lembrar. Esses foram os principais acontecimentos do ano, no Brasil e no mundo. Roberto Cabrini, Retrospectiva 2024. Boa noite.